Em 8 de julho, numa ilha considerada sagrada no Reino da Nortúmbria, ao norte da Inglaterra, nessa ilha, chamada de Lindisfarne, existia uma pequena igreja dedicada a São Cuthbert, um monge que se tornou o mais venerado santo da Alta Idade Média inglesa. Em 698, ao exumarem o seu corpo, os monges descobriram, com espanto, que o corpo dele permanecia intacto, sem sinais de decomposição, um suposto milagre que transformou Lindisfarne em um local de peregrinação sagrada pelos fiéis de toda a Inglaterra. Entre os peregrinos mais notáveis esteve o lendário Alfredo o Grande, que certa vez relatou ter sonhado com São Cuthbert. No sonho, o santo lhe ensinava como enfrentar os invasores dinamarqueses, os temidos vikings. Mas em 793, presságios começaram a surgir. Monges registraram estranhos fenômenos de demoninhos imensos, relâmpagos e trovões tão intensos que pareciam dragões cuspindo fogo e rasgando os céus. Esses sinais foram interpretados como avisos divinos sobre uma nova era que estava prestes a instaurar. Logo após esses eventos, o monastério enfrentou uma severa fome, enfraquecendo ainda mais a comunidade monástica. Então, em 8 de julho, homens pagãos vindos do Mar do Norte, os vikings, chegaram com fúria devastadora. O que se seguiu foi a morte e destruição. Eles saquearam Lindisfarne, pilharam as relíquias sagradas de Deus, incendiaram as estruturas e profanaram tudo que era considerado santo. Os sobreviventes registraram as tragédias com lamentos profundos, em um dos registros mais emblemáticos que aparece na chamada Pedra do Juízo Final, a Pedra Doomsday, onde descreve o evento como um fim de uma era, marcando o início de um longo período de medo, invasão e resistência ao longo da história cristã da Inglaterra. O ataque a Lindisfarne, em 793, não apenas devastou o monastério e chocou a Inglaterra, ele abalou profundamente todo o mundo cristão, chegando até os ouvidos da corte do rei franco Carlos Magno, o monarca mais influente da Alta Idade Média e o maior defensor da fé cristã da Europa Ocidental. Carlos Magno ficou horrorizado com a notícia da profanação do solo sagrado, onde repousavam as relíquias de São Cuthbert, o maior santo inglês da época. A violação do santuário foi vista como um ataque direto ao coração da cristandade na Bretanha. É importante lembrar que, no entanto, o ataque de Lindisfarne não foi o primeiro contato dos ingleses com os vikings. Em 783, 3 navios dinamarqueses chegaram às costas do reino de Wessex. Naquele momento, quem governava era o rei Brito, já que o famoso rei Egbert encontrava-se exilado na corte de Carlos Magno, na Gália. Dietrich, sem imaginar o perigo, enviou um mensageiro para convidar os recém-chegados ao castelo para uma audiência. A resposta dos vikings foi brutal. Decapitaram o mensageiro e enviaram sua cabeça de volta ao rei. Furioso, Dietrich ordenou o extermínio da tripulação dos 3 navios. Confronto que, embora pequeno, anunciava a chegada de uma nova era de terror, mas o que realmente aconteceu em Lindisfarne foi diferente, foi simbólico e devastador. A violação de um lugar tão santo provocou consternação em toda a cristandade. Alcuino de York, um renomado estudioso nortúmbrio e educador dos filhos de Carlo Magnus, escreveu ao bispo Rigobald de Lindisfarne, lamentando: a igreja de São Cuthbert está salpicada com o sangue de sacerdotes de Deus, despojada de todos os seus móveis e expostas a pilhagens dos pagãos. Esse evento, mais do que uma simples invasão, foi interpretado como um sinal apocalíptico, um prenúncio do que viria a ser conhecido como a Era Viking na Inglaterra, um tempo de medo, resistência e transformação em toda a Europa cristã. Em sua carta, Alcuino começou a questionar por que Deus teria permitido que os pagãos hereges destruíssem um lugar tão sagrado quanto o santuário de São Cuthbert, considerado por muitos o local mais santo de toda a Grã-Bretanha. Eles se perguntavam por que nem mesmo os santos ingleses interviram, por que permaneceram em silêncio diante de tamanha tragédia. Alcuino sugeriu que talvez aquela devastação fosse um castigo divino. Ele aconselhou Rigobald a refletir se não seriam os próprios pecados e sacrilégios cometidos pelos nortumbrianos, verdadeiros responsáveis por terem atraído tamanha desgraça. Para Alcuino, Deus e até mesmo os santos da Inglaterra estavam punindo o povo por anos de negligência espiritual, corrupção moral e desrespeito aos mandamentos divinos. Com temor, Alcuino advertiu que a profanação da igreja sagrada, o saque das relíquias santas e o sangue dos monges derramado no altar não trariam apenas dor à Nortúmbria, mas poderiam atrair sofrimento para toda a Inglaterra cristã. Concluiu com pesar: Deus permitiu que os hereges purificassem Nortúmbria com fogo e espada, pois o povo esqueceu sua aliança com o Altíssimo. Esse pensamento ecoaria ao longo dos séculos. Seria o saque de Lindisfarne apenas um início de uma purificação pela dor?
Segundo os registros das crônicas anglo-saxônicas, um episódio sombrio antecedeu o terrível ataque de Lindisfarne, um evento que muitos consideraram como o verdadeiro estopim da maldição que caiu sobre a Nortúmbria. Em 23 de setembro de 788, o nobre Sigurd, um homem influente da corte de Nortúmbria, liderou uma conspiração que resultou no assassinato do rei Æthelwald. O regicídio foi um crime não apenas político, mas também sagrado, pois os reis eram vistos na época como ungidos por Deus. Poucos anos depois, em fevereiro de 793, outra crônica relata que Sigurd pereceu pelas suas próprias mãos. Um suicídio que, aos olhos da igreja medieval, era um pecado gravíssimo e sem perdão. O mais escandaloso, porém, veio a seguir. Em 23 de abril de 793, o corpo de Sigurd foi levado para ser sepultado em Lindisfarne, um local sagrado da Inglaterra, onde repousavam as relíquias de São Cuthbert. Para muitos, aquilo era um ultraje. Enterrar um herege, um regicida, um suicida ao lado de relíquias santas era uma profanação sem precedente. Em suas cartas, Alcuino de York condenou duramente essa ação. Ele advertiu o bispo Higbald que o enterro de Sigurd em Lindisfarne havia amaldiçoado a ilha sagrada. A profanação final do solo santo, escreveu Alcuino, foi a gota d'água que fez com que a cólera divina recaísse sobre a Nortúmbria. O ataque dinamarquês ocorrido poucos meses depois, em 8 de julho de 793, não seria apenas um ato de violência bárbara, seria o julgamento de Deus. Alcuino afirmou que o Senhor permitiu que os pagãos punissem o reino mergulhado em pecado. Os regicidas eram honrados e santos eram totalmente ignorados. Alcuino disse: não foi a espada do homem do norte que destruiu Lindisfarne, mas a justiça de Deus, que já não podia mais ser contida. Assim, se consolidou a crença de que a invasão viking foi menos uma surpresa, mais uma consequência inevitável. Os céus haviam avisado, com trovões, relâmpagos e dragões flamejantes ao céu. A Inglaterra entrava na era viking, não apenas pelo mar, mas pela porta escancarada da própria corrupção e sacrilégio. Mas Alcuino de York jamais poderia imaginar que o ataque de Lindisfarne não foi apenas uma punição divina, foi o começo de uma era das trevas, sangue e fogo. A partir de 793, iniciava-se oficialmente a Era Viking nas ilhas anglo-saxônicas. O ataque brutal ao monastério sagrado de Lindisfarne foi o primeiro golpe de uma campanha que se estenderia por quase 3 séculos de invasões, guerras e ocupações. Os ataques não se limitaram a Nortúmbria. Wessex, Mercia, Cornualha e Anglia Oriental, nenhum reino foi poupado. De 793 até 1066, o terror nórdico assolou a Bretanha. Já em 850, os dinamarqueses estavam não apenas na Inglaterra, mas também na Irlanda e na França, com assentamentos espalhados por todo o território britânico. Em 870, os vikings já haviam conquistado Nortúmbria, o leste da Mercia, Cornualha, Anglia Oriental, onde hoje está Londres, que na época era chamado de Londrina, já praticamente uma cidade nórdica. Restava o Wessex, e foi lá que se levantou Alfredo o Grande, o único rei inglês com esse título, um homem que resistiu sozinho contra 4 reinos tomados pelos vikings. Mas mesmo com a profanação de Lindisfarne, o culto a São Cuthbert sobreviveu, tornou-se ainda mais forte, mudando-se para norte, depois para Chester-le Street em 883, por fim para Durham em 995. Lá o culto floresceu e se tornou o mais poderoso de todo o norte da Inglaterra. A importância sagrada de Lindisfarne foi eternizada em esculturas do século 9 e 10, como a misteriosa Pedra Domesday, que retratava 7 exércitos vikings invadindo a Grã-Bretanha, enfrentando um único exército unificado com a representação do juízo final, pois muitos acreditavam que aqui era o prenúncio da volta de Cristo. Mas a verdade é que Lindisfarne não foi o fim de nada, mas foi o começo de tudo. O início de uma era de guerra, colonização e reinos nórdicos em solo inglês. Essa era culminaria ao nascimento do chamado Império do Norte, quando o rei viking Canute o Grande ascendeu. Ele foi o segundo e último monarca inglês a ser chamado de o Grande, depois de Alfredo. O rei dinamarquês governou com sabedoria e paixão pela cultura inglesa, unificando sob uma única coroa a Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Suécia e a Islândia. Um império viking de proporções inéditas no Mar do Norte. Mas se você quiser saber mais sobre ele, tem um vídeo sobre Canute aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa vai ser a primeira parte de uma série especial sobre a Era Viking na Inglaterra, desde o ataque de Lindisfarne até a conquista normanda na Inglaterra, de 1066, que encerrou para sempre a Era Viking na Europa. Valeu por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.